Lembrando que os vereadores devem fazer o registro de presença pelo sistema eletrônico. Havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Serrana, declaro aberta a 36ª reunião do ano de 2019 da Câmara Municipal de Nova Serrana. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da 35ª reunião ordinária do ano de 2019. Boa noite a todos. Ata da 35ª reunião ordinária do ano de 2019 da Câmara Municipal de Nova Serrana. Às 19 horas do dia 29 do mês de outubro do ano de 2019, tendo como local a Sala de Sessões José Batista de Freitas, realizou-se a 35ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana sob a presidência da vereadora Terezinha Célia do Carmo Silveira. Após saudar os presentes, a senhora presidente solicitou aos edis que fizesse o registro de presença pelo sistema eletrônico. Havendo quórum regimental, a senhora presidente declarou aberta a reunião sob a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Serrana. Na pauta da reunião constava a seguinte matéria: ata da 34ª reunião ordinária de 2019, matéria do Executivo Municipal. Ofício Gabinete 673/2019, que encaminha o projeto de lei 103/2019. Ofício Gabinete 674/2019, que encaminha o projeto de lei 114/2019. Ofício Gabinete 677/2019, que encaminha o projeto de lei 115/2019. Ofício Gabinete 678/2019, que encaminha o projeto de lei 116/2019. Matéria do Legislativo Municipal. Projeto de resolução 010/2019, de autoria da mesa diretora, e relatório final de conclusão dos trabalhos do CPI. Indicação 197/2019, de autoria do vereador Giovanni Máximo Silva. Indicação 198/2019, de autoria do vereador Walter dos Reis Melo. Indicação 199/2019, de autoria do vereador José Alberto Fonseca da Silva. Matéria para votação. Projeto de lei 103/2019, de autoria do vereador Giovanni Máximo Silva. Conforme inciso 1º do artigo 77 do Regimento Interno, foi aberta a palavra aos vereadores. Ato contínuo foi feita a leitura das matérias do Executivo Municipal e do Legislativo Municipal, nos termos do parágrafo 1º do artigo 142 do Regimento Interno. As indicações 197, 198 e 199/2019 foram aprovadas mediante votação simbólica. Realizadas as leituras dos respectivos debates e votações, constou aprovado o projeto de lei 103/2019, com 12 votos favoráveis. Não havendo outro assunto a ser tratado, a senhora presidente encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. A referida ata está diante do plenário. Se não há nenhuma retificação, por favor, permaneçam como estão. Quero agradecer à Polícia Militar por estar aqui. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Declaro aprovada a ata da 35ª reunião ordinária do ano de 2019, que será assinada pelos vereadores. Conforme dispõe o inciso 1º do artigo 77 do Regimento Interno, fora de ordem. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das matérias. Não, tá fora de ordem. Agora é convidar o tribuno. É porque a minha pauta aqui está trocada. Peço, por favor, para o secretário convidar o primeiro tribuno dessa noite, o qual terá o prazo regimental de 15 minutos. Convido que faça uso da tribuna o senhor vereador Jadir. Está tudo errado. Peraí, não, tem um papel aqui que não pode, não.
na pessoa da presidente e do Ricardo, a mesa, eu cumprimento a todos os demais que estão a me ouvir. Eu quero trazer o relato, a especificação de CPI. C, comissão. P, parlamentar. I, de inquérito. Desenhando, eu quero ser bem mais sucinto para que seja entendido pelos colegas, porque é um ponto de vista meu, assim como cada um tem o seu livre-arbítrio de analisar, né, e ter suas conclusões. Como se trata de uma comissão parlamentar, sinto o dever em votar contrário por não ser de fato uma comissão. Atrás, tem outro microfone? Está falhando, tá não? Prestando? Nos últimos 30 anos, no Poder Legislativo, não se tem registro de que a Casa Legislativa, os vereadores, tivesse a maioria. Nos últimos 30 anos, não se tem registro que o Poder Legislativo, os vereadores, na sua maioria, ficasse contra o Poder Executivo. Quando era o prefeito Joel, a maioria estava a favor, os vereadores estavam a favor do Poder Legislativo. Quando o senhor Paulo César, da mesma forma, a maioria estava. Sempre era 3, 4 que eram oposições. E foi diferente nessa legislatura até a suspensão dos 6 vereadores afastados pela Justiça. E interessante que no final de 2017, chegou uma pessoa para mim, nascida aqui em Nova Serrana, e estendeu a mão para mim, querendo apostar comigo que o prefeito Eusébio não terminaria o mandato. E eu questionei essa pessoa dizendo: o que o prefeito fez de errado? Me fala, porque eu estou no dever de, se tiver errado, cobrar, ir atrás, resolver. Ele simplesmente falou assim: não, quero apostar, vamos apostar? Eu falei: não, minha mãe me ensinou a temar, apostar não. Mas aí, a partir daí, foi me abrindo os olhos diante das situações, pois parte das duas forças políticas que até então eram inimigas, só quem acompanha a política de Nova Serrana sabe como era ferrenha as inimizades entre os dois poderes que existiu até 3 anos atrás. Se uniram num propósito absolutamente covarde, indo contra quem está trabalhando com o coração e com o pé no chão. Parte dos opositores do Executivo foram afastados pela Operação Kobold, sobrando na comissão o relator da CPI e mais um membro que não era para estar fazendo parte dessa comissão, porque o ex-presidente havia indicado o pastor Giovanni, o vereador pastor Giovanni, para a comissão, mas ele tinha alguns compromissos inadiáveis e pediu que eu fizesse parte da comissão em seu lugar. Então, é o que sobrou para mim, né? Mas a CPI já estava quase vencendo o prazo de 120 dias, quando os suplentes foram chamados. E eles entraram às cegas, literalmente às cegas. Eles, com certeza, no dia anterior, eles jamais imaginavam que seriam convocados para tomar tal responsabilidade diante ao Poder Legislativo. E já de imediato um processo onde houve votos para prorrogação de mais 120 dias para que se concluísse a CPI. O ponto crucial do meu voto contrário é que, na segunda etapa,
da referida CPI, não houve comissão para um inquérito. Se tornou a CPI do relator, onde os 4 membros só ficavam à parte dos assuntos nas reuniões. Continuávamos, tanto os suplentes que adentraram, às cegas. Eles descobriam as coisas no momento da reunião. Não é que somos, nós, que fizemos parte dessa comissão, não é que somos, que fomos omissos em nosso trabalho, em fiscalizar as coisas públicas, mas o nosso foco é em contribuir com o crescimento do município e não destruí-lo. Até é interessante observar que cada um dos suplentes já mencionaram por várias vezes que não sabia quanto tempo ia ficar aqui, que poderia amanhã depois ser derrubada a liminar e eles teriam que sair. Então eles já estavam numa busca de deixar sua marca, de trabalhar. Eles não partiram para uma oposição, eles partiram para mostrar resultado pelo qual eles foram chamados. Uma comprovação é que, voltando à questão da CPI, uma comprovação é que, se eu tivesse sabido antes que havia duplicidade em números de formulários internos do hospital, teria procurado primeiro o responsável do erro, pois o único hospital que temos não pode ser punido por erros individuais de servidores. O servidor, se for preciso sair algemado, errou, vai pagar. O servidor errou, ele tem que ser punido sim, porque não tem nenhum servidor de menor, todos são de maiores. Agora, nós temos um único hospital na cidade, porque o outro ainda não foi inaugurado. Nós não podemos ir contra uma instituição. Nós temos que achar assim, se tem alguma coisa errada, vamos em cima da ferida, com metiolate para sarar, mas para doer, com metiolate que dói, né? A mesa ficou ciente da duplicidade, ao mesmo tempo que a mídia, prova de que a ação não é uma comissão, mas sim de um homem só. Espero que os vereadores, os suplentes, confirmem que não houve uma única investigação fora das reuniões nessa segunda etapa, que eles não saíram como comissão parlamentar de inquérito, porque eu não fui chamado. Por isso meu voto é contrário. Acredito que, como eu, os vereadores suplentes não tiveram acesso às mais de 40 mil páginas de documentos que foram solicitados da administração do Hospital São José. Sendo assim, senhores vereadores, se assinarmos, estaremos assinando uma comissão de um homem só. Como provei nas minhas explicações que não houve uma comissão para comprovação das veracidades dos fatos, que eu mesmo, o nobre vereador, faça as denúncias por ele mesmo, e não como uma comissão. Até eu acho que grande parte, não posso afirmar todas, mas grande parte do apurado, já existe a denúncia no Ministério Público pelo próprio. Outro ponto pelo qual meu voto será o contrário, é que o regimento é claro quanto ao prazo, que deve ser dentro do espaço-tempo de 120 dias, podendo ser prorrogado por mais 120 dias, onde a data final seria dia 26/10, o qual ocorreu a apresentação de um relatório no dia 29/10. Não houve uma conclusão, apenas a leitura de um relatório depois do prazo. Não posso concordar com uma desarticulação do ponto mais positivo, que é a melhoria da saúde em Nova Serrana, por pura politicagem. Porque, na verdade, quando se há uma perseguição, uma guerra, são dois pontos que os adversários apontam, ou o ponto fraco
ou ponto forte. Qualquer um dos dois é fatal, no caso, se alcançado, né? Ao ironizar quanto às princesas da Disney, demonstrando uma abordagem pessoal própria de um único indivíduo e não de uma comissão séria, lembrando que esse tipo de argumentação é citado como uma falácia de apelo ao ridículo. Você pode ridicularizar algo para tentar derrubá-lo ou desmerecê-lo. Não podemos fazer um apelo à força de ninguém, usar uma figura de respeito ou autoridade, ou ainda a famosa carteirada, ou de inteligência aparente, para forçar uma conclusão aparentemente óbvia, no entanto, falaciosa. Comissão é comissão, investigação pessoal é investigação pessoal. É mais fácil um popular, por acaso, ir comprar um cachorrinho na casa de alguém e ver a quantidade absurda de papéis relacionados à CPI, do que nós que não fomos chamados para os processos investigatórios. Repito, só ficava sabendo dos trabalhos nas reuniões. Eu achei até curioso, porque chegou um cliente e ele me falando sobre uma cadelinha de raça que deu cria, e ele pegou e foi lá para olhar o cachorrinho para comprar, que ele interessou. Quando ele se adentrou da residência, ele viu uma montanha de papel, e ele ficou assim, pasmo, e a pessoa que conduziu ele para ver os cachorrinhos, vendo que ele falou, não, isso aí é documentos do Hospital São José, que o vereador William Barcelos está fiscalizando. Na verdade, os nobres vereadores não foram convidados, não sei, pelo menos eu não fui, né? Meu voto é contrário, não a deixar de punir a quem quer que seja, caso seja culpado, é claro, mas contrário a fomentar uma perseguição desenfreada de um homem só contra o executivo. Mas se eu tivesse a certeza de que este relatório era de uma comissão sem problema algum, votaria a favor. Só abrindo um parêntese na minha fala nesse assunto, vamos abrir um parêntese. Fica fácil para qualquer cidadão comprovar o trabalho que está sendo feito na saúde. Sei que há muito que melhorar, mas é notório aos olhos de quem quer que seja que a saúde mudou muito desde o início dessa legislatura. Fecha aspas. Não venho com isso dar salvaguarda, conduta para ninguém, mas peço aos nobres vereadores, sejamos responsáveis nas nossas ações. Como diz um ditado, muito ajuda quem não atrapalha. Presidente, ainda tem mais 1 minuto e deixa eu... Só um outro assunto interessante. Aproveitando esse mais de 1 minuto, mantenham a ordem. Porque o tempo regimental é bem curto, eu quero só salientar que ontem, na reunião de comissão, nós tivemos um servidor que era para estar lá embaixo, vigiando a entrada, vereador, estava aqui dentro. O senhor tem que fazer uso da tribuna com o que o senhor colocou aqui. Deixa eu só complementar, que é para... O senhor pode falar no tempo regimental, aí não. Aí o senhor vai falar do assunto que o senhor colocou aqui no documento. Tá bom, presidente. Ok. Obrigado. Vereador Jardim, obrigado pela sua presença e, por favor, solicito ao senhor secretário que convide o segundo tribuno. Convido o senhor vereador, professor William Barcelos, que faça uso da tribuna.
Obrigado a todos. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de me prender ao fechamento do vereador Jadir, que disse: muito ajuda quem não atrapalha. E nesse aspecto ele ajudou muito, pois se fez presente nas reuniões e deu o quórum para que todas acontecessem. Então, a ajuda dele foi essa. Não atrapalhou, então muito ajudou. Em relação aos fundamentos apresentados, eu fui anotando alguns deles. Primeiro motivo que ele alega votar contra o relatório é a questão do prazo. Eu lembro, vereador, que apesar de me prender a essa questão de entregar nos 240 dias, 120 prorrogáveis por mais 120 dias, eu fiz questão de guardar uma carta aqui na manga. Nós não praticamos nenhum ato no recesso e a jurisprudência diz: o recesso não conta. Eu teria aí mais quase 30 dias. Em relação à questão de que não houve participação dos vereadores em diligências, tentamos fazer diligências, solicitamos, e no relatório consta isso, diversas diligências. Por exemplo, ao Hospital São José, com data e hora, e o hospital se negou a nos receber em todos os requerimentos, razão pela qual tenho total disposição de pedir a cassação do vice-prefeito por improbidade nesse aspecto. Em relação à questão de que houve erros, o senhor foi claro, disse que servidores cometeram erros. É a confissão de que o relatório aponta erros. E nesse aspecto o senhor também muito nos ajuda. Em relação a dizer que não houve conclusão, mas houve um relatório final, o relatório final nada mais é do que uma conclusão. E dentro do relatório final havia a conclusão da conclusão. Em relação à não participação e acesso aos documentos, o senhor desrespeita os servidores dessa casa e não a mim, pois em toda reunião fazia constar em ata, e eu não falo isso, não, eu provo isso, todas as reuniões foram gravadas, pedia-se que anexasse documentos X, Y, Z, que fossem expedidos ofícios X, Y, Z, e esses ofícios não chegavam ao meu gabinete. Ora chegavam para o presidente Walter, que pode confirmar isso, ora chegava para a secretaria da casa, que me mandava cópia. O original está à disposição de todos na secretaria da casa. O membro que não teve acesso foi porque não quis. Então esse era o processo. Zé Alberto participou, sabe muito bem. Ele era aberto às perguntas dos membros. Posso trazer aí uma série de vídeos no qual há alguma pergunta? Não. Havia perguntas? Havia. Zé Alberto perguntou? Perguntou. Vereadores que não eram membros da comissão, mas estavam presentes, perguntaram? Perguntaram. Walter perguntou? Perguntou. Mas a CPI não começou com eles, não. A CPI começou, como disse o vereador Jadir, com uma série de outros membros, que todos perguntavam. Inclusive, o nosso procurador, doutor Hildo, esteve numa rádio para dizer que as perguntas eram tolas, que eram perguntas do tipo, se a secretária de saúde continuava casada. E eu tive que explicar para ele, é porque havia suspeita de que o marido dela estava contratando com a prefeitura. Perguntas como do vereador afastado, Valdir Mecânico, se o motorista da ambulância sabia como fazer a limpeza da parte da ambulância. Fomos ridicularizados, mas, no entanto, nós queríamos saber se ele de fato era o motorista da ambulância, porque o motorista faz a limpeza da cabine, a parte de trás, não. E não constava ele no ponto da UPA. Havia suspeita de que era funcionário fantasma. Essas perguntas não foram feitas por mim, foram feitas por membros.
prova de que os membros participavam. Agora, vereador Jadir, o senhor participou. O senhor perguntou a uma testemunha e foi muito incisivo para saber o que ele estava fazendo na ambulância lá na cidade de Pitangui, porque o senhor queria salvaguardar o executivo para tentar desqualificar a testemunha. Então, nesse aspecto, o senhor participou mesmo. E não haveria outro motivo para eu estar aqui nessa noite, não fosse a notícia que o senhor usaria a tribuna para colocar em dúvida o trabalho da CPI. Além disso, mais um teatro à parte, que nós vamos cuidar de explicar para o cidadão consciente do nosso município. Sinto informar, Jadir, que indiferente da sua opinião, porque o senhor disse que é a visão de um mero membro, são palavras do senhor quando pediu o uso da tribuna. E aqui eu fiz o registro. CPI é a visão do relator. E será que os vereadores vão votar de acordo com a visão do relator ou do mero membro que assumiu que não participou de nada? Essa questão levantada de que eu ridicularizei ao dizer que as empresas da doutora Heloísa eram alusivas às princesas da Disney. Ora, o próprio Ministério Público utiliza nas suas operações nomenclaturas como Operação Kobold, fazendo referências, mas eu vou contar para o senhor porque eu fiz questão de citar as princesas da Disney. Doutora Heloísa era sócia das empresas Ariel, Aurora e Bela. Mas nós não tínhamos ela no quadro societário da Jasmine, que é outra princesa da Disney. Nós queríamos comprovar que o modus operandi era o mesmo, que o contador era o mesmo, e que ali se tratava de mais uma empresa ligada à pessoa de doutora Heloísa, mais uma empresa batizada com o nome de princesa da Disney. Mas poderia ser outras personagens, não precisava necessariamente ser essas da Disney. O relatório final da comissão já foi solicitado pelo Ministério Público Federal. O senhor tem total razão de dizer que nós não precisamos do voto do plenário para todos os aspectos. O Ministério Público Federal já está com essa documentação, sinto muito informá-lo. Porém, não posso aceitar que todo o trabalho dos colegas, como Zé Alberto, como do Walter, como do Sandro Moretti, como outros mais que passaram por essa comissão, seja colocado em dúvida. Se o senhor ficou mais no WhatsApp do que em outra coisa dentro da comissão, não pode atestar que o Zé Alberto, que o Walter fizeram o mesmo. O senhor tagarela aí aos quatro cantos o episódio dos vereadores afastados e bate incansavelmente na tecla da reforma da Câmara. Mas não fala, por exemplo, do laudo técnico do Ministério Público presente nesta CPI, que indica o sobrepreço de 178% no valor dos exames laboratoriais, contratados de quem? Do Laboratório Nova Serrana, de propriedade da esposa do vice-presidente do seu partido, Gabriel Rodrigues Chaves, e vem falar de oposição e partidarismo. Esse mesmo Gabriel é aquele que levantou no discurso de posse do atual prefeito para receber reconhecimento público. É o mesmo que esteve aqui para entregar uma cópia de um vídeo manipulado, com cortes de edição confirmados por perícia técnica, que me coloca como responsável pelo suicídio do prefeito. É isso, Jadir. O mesmo que confessou dentro desta Câmara que editaram o vídeo. Isso para mim é coisa de vagabundo. Roda o vídeo do Gabriel aí. Esse telão faz mágica na vida das pessoas. Roda esse vídeo. E pode abrir o volume. Tirou duas frases. Duas frases só? E qual é a frase?
Sabe por quê? Por isso você não viu que no fundo do vídeo fala assim, eu estou enrolando aqui, porque há uns 15 minutos que eu teria direito. Né? E tinha quanto de vídeo? 14 e pouco, deu 13 e pouco. Você entendeu? Mas por que editou o vídeo, será? A outra frase não podia ver, não? Podia, mas a gente achou que era desnecessário. Porque ele... Falava o quê, viado? Não falava nada. Foi embora. Agora coloca a conclusão da perícia. Essa perícia não foi feita por qualquer um, não. Foi o mesmo que fez no caso Dória em São Paulo. Especialista da polícia de São Paulo. Olha a conclusão lá. Há 2 supressões de vídeo nos tempos 3:33 e 12:29, constatado por ausências de flames com solução de continuidade em ambos os tempos e pela abrupta variação do fundo de áudio no tempo 3:33. Assim, trata-se de vídeo adulterado. Haja vergonha na cara. Que dia que eu vim a essa Câmara e eu tenho esse laudo há muito tempo. E eu tenho esse vídeo do Gabriel há muito tempo. Mas eu esperava o assunto morrer. Mas o seu prefeito foi uma emissora de rádio para dizer que eu fiz indução ao suicídio. Isso é crime, artigo 122 do Código Penal. E ele ainda cometeu um crime de denunciação caluniosa. E isso não vai ficar assim. Jadir, não foi a honra sua que foi manchada. Não foi a sua honra que foi manchada, Jadir. Não é o senhor que tem filha de 6 anos que pergunta o que eu fiz àquele sujeito. Não é o senhor. Não é o senhor que é professor e tem que olhar na cara do aluno e responder. Por uma mente suicida. Jadir. Jadir. Mantenha a ordem, por favor. Às vezes eu me pergunto, será que o prefeito é ignorante ao extremo de não saber o que é denunciação caluniosa? E vai pagar por isso, pode ter certeza. Nosso prefeito é repugnante ao ponto de fazer palanque em cima do corpo de um irmão, de ficar compartilhando esse vídeo. E não foi somente a perícia que atestou, o próprio Gabriel, seu fiel escudeiro, outro ser covarde, sanguessuga do dinheiro público, vem aqui dentro da Câmara falar que editou. Eu quero ver o vídeo original. Foi eu, o Gabriel, que entrou por aquela sala, nós temos as imagens, e entregou o vídeo. Ele e o senhor Gilvan, aquele que ocupou a área verde, que a imprensa se cala, que o Ministério Público ainda não fez nada. E que está no nome da primeira-dama, amparado por uma lei que é a do Distrito Industrial. Está documentado, está na escritura. Vou mandar a escritura para os grupos. Por que eu vou mandar? Porque o ser repugnante cuidou dele mesmo mandar para o celular das pessoas o vídeo do irmão. Que falta de sensibilidade, eu não faria isso nunca. Eu lamentaria, eu guardaria luto, eu reconheceria que isso se trata de um histórico familiar. O prefeito, nesta mesma tribuna, já disse que já tentou contra a vida. Lembra-se, vereador Jadir, quando ele falou do imóvel lá, da invasão, que ele chama de invasão, de que ou ele se jogava na frente de uma carreta, ou se não, ele passava esse lote para um empresário da cidade, e que graças a Deus ele passou o imóvel do município para esse empresário. Sinto muito, colegas, eu não queria estar aqui para poder dizer tudo isso, mas o nosso prefeito tem que ser impedido de levar adiante esse tipo de denunciação caluniosa. Isso é crime previsto no Código Penal. Mas enquanto a gente não tomar uma medida dura em relação a ele, por favor, vereador. Enquanto a gente não pedir direito de resposta nos meios que ele utilizou,
Existem pessoas nessa plateia que já foram processadas pelo prefeito, porque o prefeito disse alguma coisa, aliás, que as pessoas disseram alguma coisa que o prefeito se sentiu ofendido. Agora, prefeito, eu me senti ofendido e pode ter certeza, eu não vou pedir nem 1.000 e nem 10.000. Muito obrigado. Agradeço a presença do vereador William. Quero aqui também agradecer ao nosso guarda municipal. Deus abençoe vocês. Conforme dispõe presidente, questão de inciso ordem, 1º apresentou. do artigo 77 do Regimento Interno, está aberta a palavra aos vereadores. Com a Questão de palavra, ordem, o senhor presidente. vereador Apresentar um José requerimento. Alberto. Senhor presidente, questão de ordem, apresentar um requerimento. Chegou aqui em minhas mãos um requerimento, Nova Serrana, 5 de novembro de 2019. Senhora Terezinha Célia do Carmo Silveira, presidente interina da Câmara Municipal de Nova Serrana. Pedido de adiamento referente ao projeto de lei 096/2019. Excelentíssima senhora presidente, venho por meio deste requerimento, diante do artigo 150 do Regimento Interno, solicitar o adiamento da votação do projeto de lei 096/2019, pois o mesmo ressalta falta de informação que complementa tal projeto, como minuta do contrato, valores das parcelas mensais e taxa de juro mensal. Conto, pois, com o apoio dos nobres pares e agradeço. Sala de Sessões, José Batista de Freitas, 5 de novembro. José Alberto Fonseca da Silva. Eu gostaria de passar a mão da nossa procuradora para que ela analise. Estou passando a mão da doutora Márcia, ela vai analisar e em seguida eu te dou a resposta. 1 minuto, por favor. Enquanto ela analisa, a palavra continua aberta aos vereadores. Presidente. Com a palavra, o vereador Jadir Chanel. Eu Peço, por favor, que mantenham a ordem no plenário, porque se a ordem não for mantida, sou obrigada a suspender a reunião. Presidente, eu queria olhar nos seus olhos e dizer o seguinte: os problemas que a senhora tem dentro dessa casa, como vereador, eles se tornam meus problemas. Porque lá fora as pessoas veem, as pessoas não veem o Jadir. Eles veem os vereadores, eles tentam colocar nós à mesma altura. Então eu queria só trazer um relato e depois trazer uma conclusão para que a senhora possa definir sobre o assunto. O senhor tem 4 minutos para fazer o seu pronunciamento. É porque eu preciso falar para a senhora aí, tá? Só um minutinho, doutora, só um minutinho. O que é que acontece? O servidor da casa, que era para estar lá embaixo ontem, ele estava ali na segunda cadeira, a cortina fechada, sem visão para lá, imitando gato, igual fez Por favor, hoje aqui. mantenham a ordem. Entendeu? E nós estamos, a casa, o que eu falei com a senhora, o problema da casa, o problema é meu também. Então, os problemas financeiros que a casa tem, eu sou parte dele. Então, eu queria apenas fazer uma proposta para a senhora demitir esses 2 vigia lá de baixo, porque a senhora demitiu um único que tinha curso de vigilante, que era lá do fórum. E eu disponho do meu assessor, pelo menos 3 horas por dia, e eu acredito que cada vereador, para poder fazer uma economia, para ajudar para fechamento das contas, dispõe do seu assessor por 1 hora de prazo, a gente vai revezando para fechar esse ano. Então, eu disponho do meu assessor parte para a senhora demitir essas inconhas que está atrapalhando o nosso trabalho aqui na nossa cidade. Ordem. Entendeu? Infelizmente... Mantenham a ordem. Obrigado. Se não manter a ordem, eu sou obrigada a suspender.
Vereador Jadir, eu vou dar a resposta para o vereador. Ontem, nós estávamos aqui numa reunião de comissão e o vereador Jadir disse que era o servidor dessa casa que estava fazendo esse barulho. Eu estou falando, me ouve. E eu fui analisar e não era o servidor dessa casa. Muitas vezes, vereador Jadir, a gente tem repúdio por alguém e quer que tudo seja aquela pessoa. E eu vou te informar por que o servidor foi exonerado, porque ele era o único que não tinha férias para ser paga. E como eu estou desde o dia 7 de maio aqui nessa casa, tentando chegar até dia 30 de dezembro, com a nossa folha em dia, que em nome de Deus e com a graça de Deus, nós já estamos conseguindo. O senhor pode ter certeza. Mas eu não vou ser injusta. Ele simplesmente foi exonerado porque ele não tinha férias, gente. E todos eles passaram pelo mesmo processo seletivo. O primeiro da lista é o Flávio. O segundo é o Ricardo. O terceiro é o Emerson. O Emerson não, o Hudson. E o quarto é o que foi exonerado. Então, eu acho assim, as pessoas têm que prestar atenção, porque tudo que é falado nessa casa é gravado. E eu estou como presidente, mesmo que interinamente, mas vocês podem ter certeza que eu estou fazendo o meu trabalho com clareza. E todos os vereadores, ou todo cidadão aqui de Nova Serrana, ou mesmo que seja de outras cidades, que quiser ver o trabalho, acompanhar passo a passo de tudo que está sendo feito, eu tenho os documentos. E agora, o senhor tem que entender que não foi o servidor dessa casa, porque ontem o servidor dessa casa estava na parte de baixo quando houve o mesmo barulho. Então, a gente não pode acusar sem ter provas. Eu peço o senhor toda terça-feira, infelizmente, quebra decoro parlamentar. Porque acusar pessoas, o senhor não pode fazer. O senhor é um vereador, mas o senhor não está acima de ninguém. Somente Deus está acima de cada um de nós. E quanto às exonerações, tudo que eu estou fazendo aqui, qualquer cidadão que tiver alguma dúvida, pode vir aqui, não precisa nem me procurar. Pode ir na contábil, que ela tem tudo documentado para apresentar para cada cidadão que está aqui ou que queira conhecer o meu trabalho. Eu não estou fazendo nada fora da lei. E o seu pedido não será aceito, porque eu não vou exonerar os dois servidores. Presidente, Continua aberta a palavra aos presidente, vereadores. não soou o barulho, eu não gastei os 3 minutos, muito menos um a mais. Deixa eu só concluir. O senhor tem 1 minuto e 7 segundos. A mentira aqui, ela prevalece Por favor. absurda. Eu vi, é a Manda minha pra mim, palavra Léo. de quem viu ele assoviando. Teve outro que estava de lá que assoviou. Tá, mas hora que eu ouvi, eu peguei e chamei meu assessor. Deixa eu só concluir, pode? Falta de respeito. Hora que eu chamei meu assessor, eu chamei meu assessor, que ele veio aqui, o outro, o Ismael, desceu correndo. O meu assessor chegou lá embaixo, o Ismael chegou cansado e falou que, ó, fala com o vereador Jadir que eu tô aqui. Mas não era trabalho dele, o trabalho era do locutor de motel lá, não era dele, entendeu? Não era ele para estar lá, era o outro. Então, eu tenho prova. Se a Câmara não filmou que foi ele, eu tenho certeza que foi. Agora, é a minha palavra. Agora, ele é mentiroso e isso eu posso provar dezenas de vezes, absurdas mentiras. Obrigado. Continua aberta a palavra aos vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra o vereador Walter. Boa noite, presidente, mesa, demais vereadores, internautas, público presente. Primeiro, vou falar da indicaçãozinha minha aqui, de uma praça, a praça pública lá na Moriana Martins. O pessoal lá precisa, não tem nada para eles estar divertindo lá, fazendo nada. E
Agora eu vou falar dessa CPI também, né? Citou meu nome de um lado, de outro. Até o Jadir não citou meu nome, citou suplente. Eu posso estar aqui como suplente, mas eu vou usar meu papel de vereador. Vou fiscalizar. Posso estar como suplente, mas hoje eu estou como vereador. Eu entrei como presidente da CPI, peguei meia CPI andada, não sabia de nada, aí fui conversando com o William, toda hora chegava muitos documentos no meu gabinete, levava para o William. E como um dever de um vereador, que eu estou como vereador hoje, não suplente, eu vou fiscalizar. E eu sou favorável à CPI, quem não deve, não teme. Se tem alguma coisa, se não tem, tem que investigar. A função do vereador, o que é? Investigar. Por isso que eu sou favorável. E não adianta nós, vereador, votar contra ou a favor, que já está na mão do Ministério Público, não vai adiantar voto de ninguém aqui, mas eu, como presidente, eu sou favorável da CPI. Então, uma boa noite a todos. Obrigado, Walter. Com a palavra, o vereador Remirto. Boa noite, Terezinha, a mesa, o Ricardo, os colegas, o público presente. Eu agradeço a presença do povo. Eu acho que a política tem que ser assim, o povo tem que participar. Boa noite também aos ouvintes pela internet. Eu acho que nós temos que acalmar os nervos, porque eu fui eleito pelo partido do Joel Martins. Meu partido apoiou Joel Martins, mas eu não jogo pedra no Joel, porque eu sei que ele deu sua contribuição para a cidade. Teve falhas, eu sei que teve, igual o senhor Paulo César foi prefeito, também teve falhas, mas nós temos que elogiar aquilo de bom que os políticos fizeram. E também bato palma para o prefeito atual, porque eu fui secretário do Meio Ambiente e Agricultura por um tempo com ele. Eu não trabalhei para ele, ele me chamou. Então eu tenho um carinho especial para o Eusébio, uma amizade, mas também não estou de acordo com tudo que ele faz. Muita coisa que ele faz eu repudio, inclusive na reunião eu fiz 5 questões para ele, não respondeu nenhuma. Então isso também eu fico a minha interrogação. Então acho que nós devemos parar com esse negócio de ser partidários. Eu estudei um pouco me formei em sociologia e eu gosto de política, porque a política em si, a política é o bem maior. Todo ser humano nasce político. Agora, o que está destruindo Nova Serrana, o que sempre teve problema aqui em Nova Serrana, foi a politicagem. Então, nós, vereadores, temos que dar exemplo, deixar a politicagem de lado, deixar essas intrigas. Então, é meu pensamento, desculpa, não estou colocando carapuça em ninguém, não vou falar nome de ninguém, mas desculpe se eu estiver errado, mas nós devemos parar com isso e trabalhar. Vou dar um exemplo concreto. Esse projeto dos 5 milhões do Banco do Brasil, eu falei com o Zé Faquinha que ia lá, ele falou comigo, eu vou com você. Só que o que acontece? O banco fecha às 4 horas. Aí estava no horário, o Zé Faquinha não atendeu o telefone, eu fui sozinho. Então, conversando com o gerente, eu nem sabia, o gerente do Banco do Brasil mudou. Então, ele não pôde me informar muita coisa. Mas ele se dispôs a vir aqui e esclarecer para os vereadores. Está vendo? Fica aquela briga que nós foi anteontem, na reunião das comissões, ontem, né? Então, por que não chamou o gerente do banco aqui e esclarece o projeto? Então, estão vendo que, o que acontece? Falta informação, gente, falta comunicação. Enquanto nós tivermos essa briga, vai aprovar, vai contra o projeto, a cidade leva prejuízo. Então, vamos trabalhar em conjunto. Por que o gerente não veio aqui? Então, ficava esclarecido, todo mundo vota de acordo. E outra coisa, 2 segundos. E outra coisa, o Banco do Brasil tem atualmente juros a 3,5% a 4,5% ao ano para o produtor que quiser produzir para um projeto familiar. Então, nisso aí que nós temos que investir. O dinheiro está no banco, se Nova Serrana não usar, ele volta para trás. Então, nós, vereadores, devemos difundir isso aí. Os produtores rurais, aquela pessoa que às vezes ganha 1.200, 1.500 numa fábrica, ele pode ganhar isso na sua casa, pegando um empréstimo do Banco do Brasil. Então, vamos difundir isso aí e ajudar por outro lado. E eu acho que nós deveríamos conversar mais para que não tenha esse mal-estar nas nossas reuniões. Mas eu respeito as palavras de cada um. Boa noite, obrigado. E vamos trabalhar junto e ver se nós consigamos alguns que possam fazer esse financiamento. A agência do Banco do Brasil tem 3 pessoas que pegam esse dinheiro. Então, nós poderíamos ter 10, 50, 100. Obrigado. Continua aberta a palavra aos vereadores. Não, eu sou
Senhor presidente, Com a palavra o vereador José Alberto. gostaria de falar da minha indicação. O Geraldo Magela, mais conhecido como Pacuia, todo mundo conhece, trabalhou muitos anos na Prefeitura de Nova Serrana, e eu gostaria de estar indicando o nome dele para estar colocando naquela praça que está quase pronta ali em frente ao UBS do Itapuã. Senhor presidente, eu gostaria de pedir, a gente viu aí, que gostaria até de dar os parabéns aos grupos Fala Cidadão e Debate Político de Nova Serrana, que fazem um trabalho na cidade de Nova Serrana, e gostaria de dar os parabéns na pessoa do Ronan, cumprimentar todos os membros do grupo, que têm feito um trabalho aí na nossa cidade. E a gente viu muito, acompanhou por esse grupo, a discussão a respeito desse rapaz que morreu aqui em Nova Serrana, um jovem de 32 anos, e a gente viu falar que é por falta de uma UTI. Então eu gostaria de trazer o conhecimento de todos os membros da Comissão de Saúde para nós investigar esse caso, porque é um trabalho nosso. Nós precisamos saber o que realmente aconteceu, o que aconteceu que esse jovem veio a óbito. Então, eu gostaria de estar falando aí, Chiquinho, você que é membro da comissão, o Sandro Moretti, para nós estar investigando e apurar o que aconteceu com o caso desse jovem aí, de 32 anos, porque se nós não tomar providência, quem sabe vai ter mais. Então, Chiquinho, eu te convido para nós ver o que nós podemos fazer. Não pode ficar assim. Se for realmente por causa de falta de um UTI móvel no município de Nova Serrana, uma cidade com mais de 100 mil habitantes, isso é uma vergonha acontecer isso no município de Nova Serrana. Então, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Mantenha no a município, ordem, por favor. No município de Nova Serrana. Favor. Isso não pode acontecer no município de Nova Serrana, uma cidade com mais de 100 mil habitantes, e morreu um jovem de 32 anos. Peço então, a Polícia Militar ou a Guarda para pedir. Vamos investigar, é um trabalho nosso, é nossa obrigação. Temos que dar uma resposta para a população de Nova Serrana. Presidente. Eu vou passar a resposta para o José Alberto dentro do tempo dele. Até o início da votação, poderá ser requerido ao presidente o seu adiamento de qualquer projeto que esteja em votação. Mais algum vereador tem dúvida quanto a esse projeto 96? Eu gostaria de fazer a pergunta porque cabe à presidente o adiamento da votação, como foi pedido aqui em plenário. Presidente. Só sim ou não, por favor, só para continuar, porque o Cabral pediu para fazer uso da palavra. Da mesma maneira que eu fui atencioso com o pedido do Chiquinho de mais uma semana para o relatório da CPI, eu manifesto também mais uma semana o pedido do empréstimo, até porque o vereador Remilton já disse que o gerente do banco irá vir a essa casa. Mais algum vereador? Senhor presidente, no caso aí não seria colocado em deliberação ao plenário? Porque cabe à presidente adiar ou não. Eu só quero saber se algum, porque igual o vereador Cabral não faz parte da comissão, ele não manifestou o seu voto ontem por não fazer parte da comissão. Então, eu gostaria de perguntar ao vereador Cabral e depois também perguntar ao vereador Dóia, que não faz parte da comissão. Eu gostaria para entender melhor, para saber quantas prestações, o juro, igual o senhor Remito falou que o presidente vai vir, o gerente, fica melhor, é mais bem esclarecido, porque a gente votar uma coisa sem saber é muito ruim. Muito obrigado. Eu que te agradeço, vereador Dóia. Terezinha, sou a favor de colocar o projeto. Eu acho que todo mundo já está mais ou menos por dentro do voto do projeto, sim ou não. Só que cabe à presidente. Então, como foi um pedido, um requerimento... Comissão, exatamente, eu não faço mas parte, eu gosto de ouvir. Você perguntou, então, como foi feito o requerimento, então, requerimento aceito. Continua aberta a palavra aos vereadores. Presidente. Com a palavra o vereador Dóia Ceará. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, ao povo presente. Presidente, eu quero falar da minha indicação de uma creche ali na Morada do Sol, entendeu? Morada do Sol 1 e Morada do Sol 2, entendeu? Porque lá são muitos habitantes lá, entendeu? Muitos moradores.
E os moradores de lá, tudo leva as crianças lá para São Geraldo, entendeu? É longe, fica muito longe. E as creches que tem lá hoje são tudo particular. Então eu fiz uma indicação hoje para atender os dois bairros, Morada do Sol 1 e Morada do Sol 2. Viu? Muito obrigado. Parabéns, Dóia. Continua aberta a palavra aos vereadores. Senhora presidente. Com a palavra o vereador Pastor Giovanni. Eu só quero ouvir por parte da procuradora a questão do tempo do projeto que está nessa casa. Então, a falta da votação dele tranca toda a pauta e nós não podemos votar nada aqui hoje em função do projeto que está realmente vencido no tempo regimental. Eu gostaria que fosse feito um parecer verbal para que a gente pudesse estar ciente melhor dessa situação. Foi falado ontem na reunião de comissão que conta o tempo do requerimento. Ontem tinha 26 dias, então hoje tem 27. Não existe, senhora presidente. Quando apresenta o requerimento, o tempo do projeto não conta, mas pastor. Mas não existe fundamento regimental, presidente. Mas... isso que eu gostaria que a senhora olhasse. A senhora falou aqui na reunião passada que ia colocar o regimento em prática. Eu estou só exigindo colocando, que coloque. Aqui está falando. Pois é, mas qualquer pedido é aceito se a presidente quiser. Eu estou como presidente. A proposta ela já está sanada já. Ué. Não, e não foi apresentada ainda. Não está em votação. Aquele dia, quando está em votação, quantas parcelas não pode. que vai ser? Está escrito aí no projeto quantas parcelas? Está no impacto orçamentário. O impacto orçamentário estava na mão da procuradora ontem, gente. Eu creio que nós estamos criando aqui um problema desnecessário. Nós não podemos deixar que isso possa causar o que está sendo causado hoje. Nós estamos perdendo Pastor, aqui, ó, lê 150, pega o seu regimento e olha, Sim. Até o início da votação, já foi falado, poderá ser requerido ao presidente. Até o início da votação, nós não estamos na votação. Pois é, mas o projeto já passou o tempo regimental. Eu gostaria de ouvir a procuradora. Perfeitamente. Se porventura, um parecer oral e fundamentado, por favor. Boa noite a todos. O pastor Giovanni, o requerimento do vereador Zé Alberto, ele fundamentou ele no artigo 150. Artigo 150 do regimento interno da casa. Até o início da votação, poderá ser requerido ao presidente o seu adiamento. De acordo com o artigo 130, é decidido pelo presidente o requerimento que solicite. Inciso 25, adiamento de votação. Então, a decisão, nesse caso específico do adiamento, cabe à presidente. Não precisa ela nem estar, no meu entendimento, consultando cada um. E com relação à matéria que se vai para o plenário, igual o senhor está colocando, são as só elencadas no artigo 131, que é decidido pelo plenário, que é soberano. Tá? Agora, com relação ao prazo regimental, o nosso regimento interno ele é omisso quando ele fala dos 45 dias. O prazo de 45 dias, mas como veio o substitutivo, ele é omisso no sentido de o prazo volta a contar. Tanto é que o processo, o projeto voltou para as comissões, que é de praxe aqui da casa, voltar para as comissões e ser analisado o substitutivo. O prazo de 27 dias, hoje, que está contando, é do prazo do projeto substitutivo, tá? Que ele veio, foi apresentado pelo Executivo. Então, segundo o nosso entendimento, está sim dentro do prazo regimental, nesse ponto, tá? Alguma outra dúvida, pastor? Não, doutora, a questão é o seguinte, quando a gente não tem um fundamento interno na casa, a gente pega do Senado, a gente pega da Assembleia Federal, Estadual, e todas elas, o rito é esse, gente. Nós estamos aqui fazendo algo que não é legal. Eu só queria que olhasse isso, para que ficasse claro para todos nós que nós queremos fazer a coisa certa. Então, se é para fazer certo, não vamos valorizar um artigo do regimento e tirar o crédito do outro. É isso que eu quero que seja bem colocado. O senhor está citando o princípio da simetria, que deve ser, sim, respeitado, mas em qual caso?
Uai, da votação, já venceu o prazo do projeto. Não venceu o prazo, gente. pastor. Aqui o na substitutivo não tem fundamentação, Por que minha que os filha? outros projetos têm respeitado que o substitutivo volta para as comissões e só esse não pode? A minha palavra aqui, ela é limitada, é a senhora e a presidente. Então, cabe o juízo de vocês. Muito obrigado. Continua aberta a palavra aos vereadores. Pela ordem, presidente. Perfeitamente. 1 minuto para o vereador Walter. Quero deixar um abraço aqui para Tamara, né, a filha do Ronan. A primeira vez que ela vem na casa, diz ela que é uma futura vereadora Nova Serrana, daqui a uns anos. Parabéns, você, viu? Presidente, os colegas que não falaram, só rapidinho, mas... 1 minuto para o vereador Remirto. Não, a respeito do projeto aí, eu estou de acordo com o projeto, vou votar a favor, se for hoje, se for na próxima. Só que o que eu falo? Eu volto a falar que falta mais comunicação, já podia ter chamado o gerente aqui, os colegas aí que estão em dúvida já podiam ter esclarecido. Então, por isso que eu volto a falar, que nós precisamos conversar mais, para as coisas caminhar melhor. Então, a culpa é nossa mesmo, de estar caminhando devagar. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Chiquinho do Planalto. Boa noite, presidente, colegas vereadores. Cumprimentar aqui o público, os internautas. Eu quero aqui, estou com uma camisa que muitas pessoas me perguntaram de quem que é essa camisa. Essa camisa aqui é do time do Dom Bosco, lá do Planalto. Acho que muitas pessoas que conhecem o time já antigo de Nova Serrana, né? O Josué, o pessoal todo aqui, o Flávio, todo mundo conhece. Né? E parabenizar o time do Dom Bosco, que foi para a primeira divisão do campeonato da cidade. Né? O Esporte Clube de Novaes também foi. E Juventude do Capão. É valorizar o esporte. Né? Eu estava no evento lá no Fembros, tinha muita gente, eu fiquei muito feliz de ver a quantidade de pessoas que ali estavam. O Zé Faquinha é muito amante do esporte, e vários, tem mais vereador aí também, o Dóia. Né? Então, assim, sempre eu vejo eles apoiando, incentivando o esporte, né? E isso é muito importante. Agora, a questão do projeto, eu vou apoiar a maioria, eu vou votar a favor, ou hoje, ou pode ser amanhã, que o dia que for votar. Eu acho que é uma questão que a gente já discutiu muito. Ainda peço também que, quando for votar esse projeto, quando for fazer a obra de colocação da luz de LED, que essas lâmpadas que for trocadas, que leva lá para o José Cid Almeida para fazer a iluminação, porque o povo tão sofredor que lá precisa. Né? Que precisa olhar. E eu quero também falar, na CPI, eu vou dar meu voto na hora. Na semana passada, eu até agradeço o vereador, professor William, que teve a colaboração de deixar para votar hoje. Na minha fala, está gravado, que eu pedi que fosse feita uma reunião com todos os vereadores e os jurídicos, para a gente tirar dúvida, que até agora, no momento, eu cheguei aqui, tem vereador com dúvida, de que maneira que vai votar. Então, vou deixar para dar meu voto na hora. E a respeito do que aconteceu ontem, eu fiquei triste, é uma falta de respeito o servidor ficar fazendo gracinha quando o vereador está falando. Eu acho que tem que respeitar. Agora, não o servidor. Meu amigo está ali, o Alexandre. Foi o Alexandre que estava fazendo o barulho. Mas o servidor estava com ele, que é o Flávio Amante, que é amigo meu. Ontem ele estava aqui. Estava ou não estava? Aí eu até fui lá fora e falei com o Flávio: Flávio, não faz isso não, que é bom para você mesmo. No seu horário de serviço, não faz essa parte não. Falei ou não fez, Flávio? Então, estou falando porque o Flávio estava aqui ontem. Não, mas no horário de serviço dele, deixa eu te falar. No horário de serviço dele, ele não podia. Tem que cuidar do serviço dele lá. Respeite ele, respeito. Então, assim, o que eu estou falando, porque falou que ele não estava aqui. Eu estou falando que estava porque eu vi. Eu peço que mostre as câmeras, semana que vem mostra. Então, assim, é um amigo meu, estou falando a verdade, que eu não vou esconder. Então, deixa aí bem claro. Ele estava aqui, sim, no plenário. Hora nenhuma eu omiti que ele estava. Eu só disse que não era ele que estava fazendo barulho. Continua aberta a palavra aos vereadores. Presidente, eu só eu não terminei meu tempo, mas não falei que era ele, mas que ele estava. O Alexandre assumiu que foi o Alexandre, né, Alexandre? Então eu acho agora que até o Flávio merece um pedido de desculpa, né? Porque... Ele não falei que foi ele estava aqui, não foi ele o barulho. Você.
Mas pelo vereador Jadir Chanel. Que eu não Nós temos que ter a hombridade e a humildade de saber que erramos. Continua aberta a palavra aos vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra o vereador Cabral. Boa noite, novos vereadores, boa noite, público presente e todos que estão nos assistindo. Casa cheia hoje. Quer falar de uma indicação, presidente? Eu indiquei um terreno para a Associação Ações, são uma associação de passarinheiros, tem um trabalho muito bonito, social. Tive a oportunidade de conhecer de perto, realmente estão de parabéns, estão até aí presentes, estão de parabéns e continua assim, que nós precisamos, a gente tem que conhecer para saber o tanto que a importância da associação de vocês, até depressão, tanta coisa que assim, depoimento que eles me passaram, que a gente, eu acho que tem que se tornar até uma utilidade pública, está de parabéns mesmo. Levanta a mão aí, por favor, vocês aí dos passarinheiros. Olha lá, que está pedindo aqui. E também, presidente, estou entrando com um projeto essa noite, sendo distribuído, que dia 1º de dezembro de todo ano é o Dia Mundial contra a AIDS, HIV. Em Nova Serrana, eu estou entrando com esse projeto de lei. Mantém a ordem, por favor. Estou entrando com esse projeto de lei para a gente colocar o dia dezembro vermelho. Para dia 1º de dezembro, a gente fazer uma campanha maior. Uma propaganda maior, porque está grande o índice, está crescendo, muita pessoa não sabe. E a gente está vendo aí muito anúncio, propaganda do município, e nessa parte não estou vendo. Poderia estar colocando preservativo nos PSF, poderia estar colocando propaganda nas rádios. Então, assim, esse projeto está sendo distribuído hoje. E também, presidente, eu gostaria que os engenheiros, não sei qual especialista, que está olhando sobre o trânsito local, para conversar com os comerciantes antes, porque tem umas ruas que vai prejudicar alguns comerciantes. E tem comércio em certas ruas que é a âncora de um bairro, que tem ali ao redor tem padarias, tem bares, que tudo é movimentado em torno às vezes, de um comércio. Então, assim, conversar primeiro, antes, dia 15, já começar multando, já começar penalizando, porque quem sabe o melhor local, foi pelo menos as ruas de bairro, é os comerciantes. E também quer falar sobre a festa do trabalhador, do migrante. Quer dizer, eu apoio a festa do migrante, mas pela crise que está, pelo tanto que está reclamando, o show a nível nacional, os 3 shows, eu acho necessário. Porque está reclamando, não tem dinheiro, quem vai arcar com esse cantor? Então, assim, eu acho necessário um motivo. Aí depois que a gente pede vista num projeto, vai pegar um empréstimo, pega isso, por quê? Quando eu falei que tem dinheiro, tivemos uma discussão, aí eu provo. Porque podemos usar os artistas locais, poderíamos fazer de outra forma, brinquedos, tem muitas formas de atrair o migrante. Agora vai trazer 3 shows a nível nacional, com despesa, e se não tem dinheiro. Ordem, por favor. Então, assim, eu acho, os cantores, a festa migrante é importantíssimo ter. Eu apoio de número e graus. Agora, quem vai arcar com esses cantores? Porque tem 2 dias, vai ser de graça. Então, assim, eu acho desnecessário trazer 3 shows a nível nacional, nessa crise que Nova Serrana está passando, o Brasil. Muito obrigado. Presidente. Com a palavra o vereador professor William Barcelos. Presidente, uma série de coisas para poder falar. Vou falar dessa questão, então, do projeto do empréstimo, já que não vai ser deliberado hoje. Então, a gente aproveita o tempo regimental para poder falar sobre ele, e a gente não sabe o dia de amanhã, talvez não estarei aqui na próxima reunião. Então, gostaria de que constasse em ata a ciência pelo plenário, ou seja, de todos os vereadores presentes, que o empréstimo, objeto do PL 96, oferecido pelo Banco do Brasil, não foi feito licitação, conforme entendimento amparado pelo parecer jurídico, que cada um dispõe,
e eu peço que remeta a respectiva ata, caso seja aprovado, para o Tribunal de Contas do Estado. Em relação ao bairro Montserrat, e pode fazer também uma consulta ao Tribunal de Contas para saber se é legal. Já é sob forma de requerimento, presidente. Em relação ao bairro Montserrat, nós temos também um projeto tramitando nesta casa para poder fazer uma cessão de um terreno para uma igreja, não sei qual igreja é, mas é uma cessão no bairro Montserrat. Eu gostaria que a senhora fizesse um requerimento ao chefe do Executivo para que ele nos forneça a cópia do bairro Montserrat. Ou seja, nós queremos saber aonde é esse imóvel para poder ir lá fazer uma vistoria, para conhecer o terreno. Agora, em relação a um ofício, salvo engano, feito pelo vereador José Alberto, requerendo do chefe do Executivo todos os empenhos, liquidações e pagamentos feitos à empresa de publicidade contratada pela Prefeitura, nós não temos resposta do Executivo, e eu gostaria de lembrar ao Executivo que, nos últimos dias, uma prefeita do sul de Minas foi cassada por não dar esse tipo de informação. Então, depois, não adianta chorar o leite derramado. E nem falar que tem oposição aqui perseguindo. Agora, em relação ao fundo previdenciário, já que pedem para poder falar, nós fomos traídos pelo prefeito que pediu parcelamento para conseguir uma certidão negativa para poder pegar um empréstimo, não conseguiu o empréstimo, mas fez uso, claro, do parcelamento do fundo. Então, esse sentimento de traição, ou seja, não temos o asfalto, mas prejudicamos os nossos servidores. Não fez. Então, diante disso, eu gostaria de falar, presidente, que esse projeto que estão tentando empurrar a goela abaixo, que é o substitutivo do 96, ele não consta no corpo, eu gostaria que deixasse registrado também em ata, não consta lâmpada de LED, não consta os veículos, não consta georreferenciamento, não consta os computadores, isso consta na mensagem de encaminhamento. Mensagem de encaminhamento nada mais é de que uma intenção ou justificativa. Não tem nenhuma obrigação, não gera nenhuma obrigação. Nós temos, pastor, e é importante eu falar isso, nós não temos uma minuta de um contrato, nós não sabemos as taxas de juros, nós não temos o prazo de carência, isso é cheque em branco, não tem outro nome que não seja cheque em branco. Como que eu pego um dinheiro, Terezinha, empresto para a senhora e falo assim, Terezinha, eu vou descontar no seu pagamento, a senhora vai assinar um documento, a Câmara vai descontar, vou te emprestar esse dinheiro, só que eu não vou te contar quantas parcelas são, quanto que a senhora vai pagar de juros. E a senhora vai começar a pagar daqui 6 meses. Pelo menos é o que chegou para a gente. Então, quer dizer que esses 6 meses vai ser de graça, essa carência? Não sabemos. Então, nós gostaríamos, sim, da presença do gerente. E outra coisa, eu tenho a proposta de emenda para a semana que vem, colocar no corpo do projeto tudo que vai ser feito aqui. Tudo que vai ser feito. Essa lâmpada de LED que o colega pediu aqui, lá para o bairro José Silva de Almeida, gostaria de esclarecer que isso aí não faz parte da mensagem de encaminhamento. Aqui nós temos... Seu tempo esgotou. Continua aberta a palavra aos vereadores. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Pastor Giovani. Só para constar aqui para o professor que no impacto orçamentário tem todas essas informações. O impacto orçamentário foi protocolado que dia 21, dia 21, então hoje é dia 5 de novembro. Então o impacto orçamentário está aí, já poderia estar nas mãos de todos nós no dia da reunião e não estava, foi cobrado por parte dos vereadores e já estava aqui. Então eu creio, gente, que a gente deve analisar todas essas razões para que a gente não fique aqui criando um problema que o georreferenciamento vai ficar, as luzes, os carros, todos os benefícios vai ficar. Eu, você, nós, o prefeito vai sair e os benefícios vai ficar. Eu só quero que a gente pense nisso, Toda a documentação está no site da Câmara. Qualquer dúvida, o vereador pode acessar. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das matérias do Executivo Municipal e do Legislativo Municipal.
Matéria do Executivo Municipal. Ofício Gabinete 690/2019, que encaminha o projeto de lei 117/2019, que autoriza concessão de subvenção ao Lar Vicentino Padre Lauro e da outras providências. Ofício Gabinete 689/2019, que encaminha o projeto de lei 118/2019, que autoriza concessão de subvenção da PAI e da outras providências. Ofício Gabinete 688/2019, que encaminha o projeto de lei 119/2019, que revoga a Lei Municipal número 2483/2017, de 21/9/2017, que autorizou o município de Nova Serrana a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, operações de crédito com ortoga de garantia e da outras providências. Ofício Gabinete 691/2019, que encaminha o projeto de lei 120/2019, que autoriza a concessão de auxílio financeiro a estudantes universitários e da outras providências. Ofício Gabinete 707/2019, que encaminha o projeto de lei 122/2019, que altera a Lei Municipal número 2505/2017, de 11/12/2017, que trata do plano plurianual para o quadriênio número 2018 a 2021, bem como a Lei Municipal 2689/2019, de 5/7/2019, que trata das diretrizes orçamentárias 2020. Matéria do Legislativo Municipal. Projeto de lei 121/2019, que dispõe sobre a nomeação da Rua 15 do bairro Pouso Alegre, que se passará a chamar Rua Lucas Gabriel Lopes Elias, de autoria do vereador Jadir Chanel. Projeto de lei 123/2019, que institui a campanha municipal Dezembro Vermelho com a finalidade de promover ações de prevenção HIV, AIDS e demais infecções sexualmente transmitíveis, da outras providências, de autoria do vereador Cabral. Projeto de lei 124/2019, que revoga o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Municipal número 2586/2019, de 13 de setembro de 2018, de autoria da mesa diretora. Indicação 200/2019, que indica que seja nomeada a praça que ainda está em construção em frente ao CEMEI, no bairro Prolongamento Itapuã, com o nome Geraldo Magelo da Costa, Pacuia, de autoria do vereador José Alberto Fonseca da Silva. Indicação 201/2019, que indica a cessão de um terreno para ações, de autoria do vereador Cabral. Indicação número 202/2019, que indica a contratação de 2 fisioterapeutas para atender junto à Secretaria de Saúde, de autoria do vereador Pastor Giovanni Máximo. Indicação 203/2019, que indica a necessidade de proceder à construção de uma praça pública no bairro Mariana Martins, de autoria do vereador Zé Faquinha. Indicação 204/2019, que indica que seja instalado ou construído um CEMEI do bairro Morado do Sol, de autoria do vereador Dóia Ceará. Peço aos vereadores que tomem assento nos seus devidos lugares. E conforme parágrafo 1º do artigo 142 do Regimento Interno, permaneçam sentados aqueles que concordam com as indicações lidas. Declaro aprovadas as indicações 200, 201, 202, 203 e 204/2019. Passaremos agora à discussão e à votação das matérias que constam em pauta. Projeto de resolução 010/2019, que dispõe sobre a conclusão dos trabalhos da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pela Resolução número 247, de 28 de fevereiro de 2019, de autoria da mesa diretora, e relatório final da conclusão dos trabalhos da CPI. Coloco agora em discussão o projeto de resolução 010/2019 e o relatório final da conclusão dos trabalhos da CPI. Presidente. Com a palavra o vereador Jadir Chanel. Eu não vou discutir o projeto. Eu quero só lembrar das palavras do colega Vantuir, vereador Vantuir, que disse na semana passada que vereadores de 10 anos, até mais de 10 anos atrás, estão pagando porque pessoas recorreram na justiça. Essa CPI, ela levou nomes de dezenas e dezenas de pessoas. Claro, eu concordo que existe sim pessoas culpadas ali sim, mas só que a gente tem que comprovar. Tem que ser a justiça que vai averiguar e vai punir. Só que os que não tiverem incluso, eles podem entrar por infâmia, por injúrias, e aí eu não vou pagar daqui 10 anos por causa disso. Só lembrando, obrigado.
A mesma coisa poderá acontecer com a cassação dos vereadores que ainda não foram julgados. Continua aberta a palavra aos vereadores. Presidente. Com a palavra, o vereador Cabral. Eu acho que... Pela ordem. Mantenha a ordem plenário. Eu acho que um vereador escolhido pelo povo e ele monta uma CPI, igual até o seu vereador Jadir falou que ele acha que tem erro nesse meio. Eu jamais ia deixar de votar contra uma CPI dessa e passar ela para frente. A conclusão, participei, porque se um vereador tem um erro, ele paga judicialmente e nas urnas. Por que um funcionário ele vai ter errado lá na CPI alguma coisa, eu vou atrapalhar em quê? Às vezes para corrigir uma coisa no futuro. Eu vi relatos na CPI que eu não concordei, exames de um valor, que Nova Serrana, pelo que foi o relator passou da CPI, não é vantagem acabar com a dengue Nova Serrana pelo preço de exame de dengue no laboratório. Então eu acho que tem que ser apurado, tem que ser passado para frente, porque senão menospreza o trabalho dos nobres colegas que deixaram, porque vereador não é profissão, deixaram suas coisas de fazer fora dos horários e vieram cumprir. Então, assim, eu não vejo motivo, se tiver alguém para ser protegido, por quê? Qual o motivo? Se está na mão do Ministério Público, o Ministério Público não sai procurando problema, não. É parte pela uma denúncia. Então, eu acho certo partir para cima dessa CPI mesmo. Tem que ser votado, tem que ser passado para frente. Meu muito obrigado, meu voto é favorável. Presidente. Eu não voto na CPI, sabe, vereador Cabral? Mas eu participei de quase todas as reuniões. E todas as reuniões foram gravadas, tudo documentado. E eu penso dessa forma: se eu participo de uma comissão e eu não concordo com ela, eu não vou participar. Eu peço a renúncia daquele cargo. Então, assim, todos os vereadores que participaram não foram obrigados. Eles participaram porque foram nomeados para aquela comissão da CPI. Né? Eu até entendo que o vereador Jadir disse, era o pastor, passou para ele, mas se o senhor não queria aceitar, deveria ter falado. Porque o senhor participou de todas as reuniões, porque eu estava. O senhor não faltou nas reuniões. Então, quero aqui deixar bem claro, como eu sempre digo, se tem que ser analisado, vamos votar. Porque se não há provas concretas, a justiça que vai determinar. E aqui a nossa função é fiscalizar. Quanto à cassação, eu sempre falo, os vereadores não foram julgados. Eu quero falar porque eu sei que depois, posteriormente, alguém pode falar. Mas o dia que os vereadores forem julgados, se eles forem condenados, eu sou a primeira pessoa a chegar nessa casa e apresentar o documento para cada vereador. Mas até hoje eu não aceitei uma, porque todo pedido de cassação que entra, ele tem vício, ele está errado. E tanto eu como a doutora Márcia, o doutor Alessandro, a gente já explicou como se faz um pedido de cassação certo. Então, à medida que vai chegando esses pedidos de cassação, a gente entende que muitas das vezes o documento está chegando nas nossas mãos até para tirar um pouco do foco do que está acontecendo. Então, eu falo assim, vereador, esse documento da CPI, esse projeto, ele tem que ser votado sim, porque não foi feito nada sem que os vereadores estivessem presentes. E se não estivessem de acordo, poderiam ter dado voto ali, no momento de cada reunião que foi feita. Continua aberta a palavra aos vereadores? Presidente. Com a palavra o vereador William Barcelos. Em relação a esse terrorismo, né, feito pelo colega, de que quem votar poderá incorrer em crime, iniciou a palavra dizendo comissão. O que é uma comissão? Parlamentar. O que é parlamentar? Inquérito. O que é um inquérito? Inquérito é investigação. Imagine se todo delegado de polícia
fosse ser processado porque disse que alguém cometeu algo e lá na justiça ficou comprovado o contrário. Delegado nenhum ia fazer acusação de ninguém. O senhor Jadir diz que existem erros, existem desvios, mas não cita o nome de nenhum deles. Eu não tenho medo de citar. É do senhor Lupécio, que comprou uma TV lá no Magazine Luiza, no CPF dele, com dinheiro do hospital. O rei da picanha, ele gosta lá do Liber, onde ele ficava hospedado com o meu dinheiro. Nós não conseguimos intimá-lo no plenário. Porque começou a CPI, ele foi embora para os Estados Unidos. E para provocar a gente, ainda publicou nas redes sociais a foto dele do lado de um carrão. Devia jogar aqui no telão. Semana passada ele estava aqui, debochando da CPI, lá no Lago das Carpas. E aí, vai dar alguma coisa? Mês a mês, ganhando R$ 23.500, sem desconto. Então, quer dizer que é mais do que o prefeito. Em nome da pessoa jurídica dele. O contador, aquele que batizou as empresas da Disney, puxando aí 11.500. Senhor André. O outro André ganhando 18.500. Isso é farra com dinheiro público, isso aí chama malbaratamento, segundo o Ministério Público consegue, né, descrever. Eu pego aqui um laudo técnico do Ministério Público, que está aí no relatório, e está nas pastas, e está no Ministério Público, e está onde quiser, feito lá pela central chamada SEAT, do Ministério Público, que aponta que numa aquisição de medicamentos, aliás, de exames da Prefeitura, no valor de R$ 228 mil, se tivesse sido feito por credenciamento, que é a modalidade que o controle interno disse no início do ano que a Prefeitura deveria fazer, sairia por R$ 82 mil. Um sobrepreço de R$ 145 mil no universo de 228 mil. A secretária disse para o jornal Estado de Minas, e está lá no jornal do dia 12 de outubro, que ela contratou com esse laboratório, aquele do senhor Gabriel, que ele gosta de trazer vídeo manipulado aqui para a Câmara, 1.050.000. Utilizando o mesmo percentual, foram desviados, colega Jadir, ou sobrepreço, vamos usar o termo técnico, né? Retiro a palavra desviado, sobrepreço, ou superfaturamento, se alguns preferirem dar um sinônimo aí, que eu não concordo. Eu ainda mantenho a tese do sobrepreço, que é a que eu coloquei no relatório, para não cometer esses riscos. O Paulo e o Joel não são prefeitos de Nova Serrana. Nós estamos tratando do prefeito Eusébio Lago, da administração dele, da contratação e pagamento de R$ 1.050.000, que, aplicados à mesma regra da perícia do Ministério Público, tiraram do nosso município R$ 670 mil, só no caso do laboratório, um sobrepreço que daria para fazer aquela reforma que o senhor fala tanto, 4 vezes pelo preço pago pelo Rosmar. É bom saber, vereador, que o senhor vem defendendo com tanta veemência essa questão, porque todo momento eu vejo pessoas da prefeitura dizendo: essa CPI não deu em nada, essa CPI não dá em nada. Que medo é esse do relatório? Se não vai dar em nada, que medo é esse de um relatório que apontou uma série de irregularidades? Eu estou com medo de processo. Não estou não. Quem tem que ser processado talvez é testemunhas que, sob o juramento de dizer a verdade, sob as penas da lei, começava assim toda tomada de oitiva. Vereador, de depoimento. O tempo da discussão é 5 minutos. Tá, Terezinha, só encerrando. O jurídico nosso pode dizer isso, o Walter pode dizer isso, os membros podem dizer isso. Toda testemunha que entrou aqui prestava o juramento de dizer a verdade. Se elas não disseram a verdade, é elas que têm que responder, e não são os vereadores que fizeram o relatório com base nos depoimentos. Obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Pastor Giovani. Eu quero fazer aqui o juízo de valor. E sempre o juízo de valor é feito de forma particular, de forma pessoal. E por isso que nós estamos numa casa onde o direito de voto de cada um é independente do que eu penso particularmente de cada pessoa. A partir do momento que eu
ficar usando o nome de uma pessoa para poder ganhar espaço na cabeça dos demais, aí já deixou de ser uma questão particular e já passou a ser interpessoal, e isso realmente provoca um transtorno dentro de uma casa que acontece, de fato. Na verdade, nós percebemos que, desde a origem desta CPI, ela se originou dentro de uma controvérsia, que eu não quero citar aqui questões, porque a gente usar a desgraça das pessoas para poder se projetar é muito ruim. Eu não ensino isso e nem aprendi isso. Mas a questão é o seguinte: nós precisamos avaliar o seguinte: eu conheço a pessoa direta em relação à CPI, a gente sabe que é o executivo, na pessoa do Eusébio. A gente sabe que o alvo é ele, sem dúvida. Agora, existem as pessoas que estão envolvidas dentro do contexto da CPI. E é uma coisa que eu creio o seguinte: eu conheço este que é o alvo da CPI há 20 anos. Eu conheço a comissão menos de 3. E eu não posso fazer um juízo de valor de pessoas que eu conheci agora recentemente em relação à pessoa que eu conheço há 20 anos. Eu sou contra a CPI. Pronto, esse é o meu voto. Obrigado. Mais algum vereador? Mantenha a ordem no plenário, por favor. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Chiquinho do Planalto. Na semana passada, quando eu pedi, até agradeço o vereador pela retirada da CPI, que eu ainda pedi que nós sentássemos os 3 vereadores essa semana e com nossos 3 jurídicos, doutora Márcia, que eu respeito muito, o doutor Lenin, o doutor Alessandro, para a gente estar conversando, para estar analisando, para a gente não chegar aqui e ficar com o vereador com dúvida. Aqui tem vereador que está com dúvida. Eu agora deixei uma situação difícil, porque eu ainda falei, vamos fazer uma reunião essa semana com os 13 vereadores, e essa reunião não aconteceu. Eu vou dar meu voto no final aqui. Agora, sobre a dos vereadores, cassação dos vereadores, eu só vou votar depois que for julgado e chegar aqui, que ser condenado, aí eu votar. Né? Agora, a minha votação, que eu vou votar aqui, que as pessoas me respeitassem o meu voto. Mas cada um tem sua decisão, e cada um vai pagar o seu preço. Eu, como vereador, se eu errar, eu tenho que pagar meu preço. Se eu votar a favor ou contra, no final eu vou responder. Então, do que eu votar aqui, pronto, a opinião é minha, e ninguém vai virar a minha cabeça. Vereador Chiquinho, eu só não marquei essa reunião porque eu não recebi nenhum ofício, porque se eu tivesse recebido, eu teria convidado o doutor Alessandro, doutor Lenine, a doutora Márcia, para estar nos acompanhando juntamente com os vereadores. É porque eu falei no plenário, ficou gravado, que marcasse uma reunião para a gente conversar, para a gente não ficar com dúvida. Só isso. Presidente, gostaria de fazer um esclarecimento que o prefeito Eusébio não era investigado da CPI. Se ele fosse investigado da CPI, ele teria sido intimado e teria prestado depoimento. Aquelas pessoas que um colega disse que erraram, elas não podem se esconder atrás do prefeito e da influência do prefeito para se safarem. Se pegarem um relatório e fizer uma busca por palavra e bater Eusébio, vai ver que é um dos nomes menos citados no relatório. Então, esse relatório ele não tem como alvo o prefeito, mas, na verdade, algumas pessoas estão escondidas atrás dele para não serem alvos da CPI. Então, eu posso conhecer o prefeito há 20 anos, mas eu não conheço o André há 20 anos, eu não conheço a Glaucia há 20 anos, eu não conheço o Yara há 20 anos. Então, eu não conheço essas pessoas, o Glaicon, filho do Enéas, há 20 anos, eu não conheço o Enéas há 20 anos, eu não conheço essas pessoas há 20 anos. E o que eu apurei com base nos documentos que foram entregues e até na falta de
documentos. O hospital até hoje não esclareceu cadê as mais de 1.700 notas de arrecadação faltantes ou suprimidas. Faltantes ou suprimidas. Claro e manifesto, no mínimo, sonegação fiscal. Aquilo que acusaram o hospital de fazer a vida inteira, continuaram a fazê-lo. Então, Terezinha, eu não posso ficar se escondendo atrás de prefeito para não ser alvo. O prefeito não é citado com a constância que se imagina. Ele não é alvo. Agora, quando ele deixa de ser prefeito responsável por dar esclarecimentos a essa casa, aí sim ele passa a ser alvo. Inclusive, quem faltou com os esclarecimentos sequer foi o prefeito, foi o vice-prefeito Nelson Moreto, que inclusive de última hora disse que não iria permitir o acesso dos vereadores aos documentos que ele chamou parte dos vereadores para verem e parte da imprensa. Nelson Moreto nunca deixou eu pegar o original e comparar com a cópia que ele me mandou. O único que fez isso foi o Conselho Municipal de Saúde, e quando eu peguei o original e o xerox, deu ruim, tá? Obrigado, presidente. Mais algum vereador vai pronunciar sobre a CPI? Coloco agora em votação o projeto de resolução 010/2019 e o relatório final de conclusão dos trabalhos da CPI. Declaro rejeitada. Sim. Agora sim. 6 sim. 5 não. E uma abstenção. Presidente. Não. Terezinha, se o vereador votou errado aí. Isso aconteceu comigo já no mandato passado e não foi permitido. Presidente. Pode falar mais, não? Falar pode. Pode? Gente, sabe, igual o Antuir estava conversando mais cedo, não sei quem, igual a votação. Essa votação aí, nós votou por votar, que todo jeito não ia adiantar nada, que já está com o Ministério Público, né? Então tá bom, boa noite. Projeto de Lei 088/2019, que denomina a Escola Municipal do bairro Cidade Nova, de autoria do Executivo Municipal. Coloco agora em discussão o projeto de lei. Mantenha a ordem no plenário, por favor. Projeto de Lei 088/2019. Está aberta a discussão para o projeto que denomina a Escola Municipal do bairro Cidade Nova. Os vereadores estão ouvindo que está em discussão o projeto? Senhora presidente. Com a palavra o vereador Zé Alberto. Quero dizer que discutimos esse projeto, é um projeto que, no meu entendimento, está tirando o nome de uma pessoa que já existe lá para colocar o nome de outra, e eu não concordo, sou contra esse projeto. Vereador Cabral. Presidente, esse é o projeto da
da escola lá. Eu cheguei. Vai Cidade Novas. É o seguinte, esse projeto, eu sou favorável. Eu faço parte da Comissão Municipal de Educação. Eu até discuti com a secretária de Educação sobre isso. Ela vai deixar a escola com o mesmo nome que existe e vai inaugurar outra com o novo nome do Bentinho. É isso mesmo, Bentinho, né? Tonzinho Bento. Hã? Tonzinho Bento. Tonzinho Bento, um nome muito bem merecido. Então, acho assim que ela foi até ousada de manter a escola com o nome, porque ia mudar o nome. Eu falei com ela que eu não ia concordar. Então, se eu quero parabenizá-lo e vou fiscalizar, porque eu não vou deixar juntar as escolas enquanto eu estiver, eu vou cobrar. Então, parabéns, Neuzinha, e foi uma ousadia. Eu acho que a escola tem que aumentar, não é diminuir para fazer uma só, não. Eu sou favorável ao projeto. Obrigado. Com a palavra o vereador Zé Alberto. Senhor presidente, eu gostaria de dizer que esse projeto, que a família que está colocando lá, eu sou totalmente favorável, que eles merecem, mas colocar em outra escola, porque lá já tem o nome de uma pessoa. E do jeito que foi colocado aqui, eu não acredito que vai ter 3 escolas lá no bairro Cidade Nova. E eu sou contrário por esse motivo, tirar o nome de uma pessoa para colocar o nome de outro. Então, eu sou contrário por esse motivo. A família do Tonzinho Bento, família que eu conheço, mas nesse projeto aqui, para tirar o nome de um e colocar outro, eu sou contrário. Tanto é que na quarta-feira da semana passada, a secretária, né, de Educação esteve aqui, porque eu também tinha dúvida. Porque o nome da Marta Duarte que foi colocada lá nessa escola do Cidade Nova. Mas agora cabe a nós. É o nosso papel agora, continuar fiscalizando para que o nome da Marta nunca saia dessa escola no bairro Cidade Nova. Projetos que são votados aqui, é igual eu disse para a secretária, pode ser há 100 anos, mas ele tem que ter validade, porque os vereadores trabalharam no projeto, votaram, e ele tem que permanecer. Então, eu sou favorável, porque a própria secretária da Educação, Neuza Lago, esteve aqui e deu a palavra dela que o nome da Marta vai permanecer. Então, é por isso que eu concordo. Mas só depois que foi falado, porque eu não quero que tire o nome da Marta. Porque tanto eu como pastor, nós votamos e participamos da inauguração da escola. E o vereador Chiquinho também. Então, essas são as minhas palavras. A família do Tonzinho Bento merece muito, porque bairro Cidade Nova, o Tonzinho Bento praticamente foi um dos fundadores do bairro Cidade Nova. Presidente. Com a palavra, o vereador professor William Barcelos. É um momento difícil, porque eu tenho uma admiração muito grande pelo Tonzinho Bento, pela família. Não é nada político, até porque nós temos o Maurício Lacerda, que agora é até presidente, ou pelo menos vai ser o presidente do PTB, que é o meu partido. Então, imagina eu votar contra o presidente do partido, ou a memória de sua família, mas sejamos justos. Sejamos justos. Nós estamos tirando, e ninguém vai me tirar essa convicção, o nome da Marta, que é da família da esposa do prefeito Joel Martins. Então isso tem que ficar claro. Quando eu chego aqui no início dessa reunião, fala a questão de politicagem. Nada vai tirar da minha mente que estão tirando o nome da professora Marta de uma escola para colocar alguém que não é da educação. Mas como é uma administração de cabeça para baixo, quando nós fizemos a indicação de um projeto aqui para dar o nome naquela rotatória do Santa Cruz, senhor Olívio, que sofreu um acidente automobilístico e nós queríamos um equipamento de segurança, como uma rotatória, fizeram uma mudança nos planos e colocaram o nome de uma professora na rotatória. Eu acho que nós temos que analisar muito bem. Nós somos hoje uma cidade que tira o nome de uma professora da escola e põe o nome de uma professora numa rotatória. Meu voto é não. Esse projeto é meu também, né, vereador? Nós assinamos juntos
né, o meu querido amigo Olívio. Então, mas mesmo assim, eu acredito que se os vereadores fiscalizarem, o nome da Marta vai permanecer lá. E eu estando como vereadora ou não, eu também vou ter o direito de fiscalizar. E eu acredito que o nome dela vai permanecer. Ela é irmã da Lucília, esposa do Joel Martins. Era vizinha da minha mãe, né, mãe? Ajudou a senhora muito. Era uma professora excelente, que se doava pelos alunos. Então, o nome da escola é merecido a ela e ao senhor Tonzinho Bento também. Então, vamos pedir para que os dois nomes permaneçam. É esse o pedido que eu venho fazer desde o primeiro dia que esse pedido chegou aqui nessa casa. Presidente, com a palavra, vereador Cabral. Eu estou votando na escola que vai colocar o nome Tonzinho Bento. No projeto não está falando que vai tirar o nome da Marta. Porque eu gosto de acompanhar o papel, igual o projeto do empréstimo do Banco Brasil. Eu fui contra porque não tem a quantidade de parcelas, não tem o contrato em mãos. Por que eu vou assinar? A assinatura é nossa para pegar o dinheiro. Eu não tinha nada, só tinha uma mensagem acompanhando o projeto, não tinha nada no corpo do projeto. Aqui está o corpo do projeto, estou votando numa escola nova, inaugurando, Tonzinho Bento. Não tem nada falando de Marta. Estou deixando bem claro, porque o projeto não tem nada falando que vai trocar de nome. Estou falando que era para ser assim. Foi até discutido antes. Eu não concordei, ela mudou, então eu acho que mais que é justo. Mas se o senhor pegar o projeto, o senhor vai ver lá que consta o nome da Marta e consta também o nome de um aluno, né? Que a gente até conversou com a senhora Neuza Lago para que escolhesse uma outra escola para colocar o nome do aluno, porque eu conheci ele também, merece ter o nome dele. Ela disse que ia estudar e analisar. O senhor pode verificar o projeto aí que consta os 3 nomes. O que nós votamos em 2015 consta o nome da Marta, inclusive, vem falando da mesma forma que está falando nesse. Foi por isso que eu tive a dúvida, vereador Cabral. E foi até bom o senhor apontar. Mas estou falando que a gente está votando o nome, inaugurando a escola nova. Não estou falando que não está falando que está trocando aqui, não. Está o nome das escolas, mas não está nada dizendo que está trocando. Agora, se fechar a escola lá e pôr nessa outra casa, aí cabe a gente fiscalizar. Aqui não está falando que está trocando. Isso... Se manter é o importante para nós. Só, presidente, só para constar aí, o Cabral, pode ficar tranquilo, esse projeto aí ele vai ser aprovado e uma hora dessa a placa já está até pronta. Obrigado, presidente. Declaro... Não, coloca agora em votação o projeto de lei 088/2019. Declaro aprovado o projeto de lei 088/2019, com 9 votos favoráveis. 2 não e 1 abstenção. Projeto de lei 107/2019, que dispõe sobre a organização da política de assistência social no município de Nova Serrana e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Senhor secretário, por favor, proceda à leitura da emenda 01 de redação ao projeto de lei 107/2019. Senhor presidente, eu quero propor vereador... que a gente propor a gente votar a emenda e o projeto junto, que é só uma emenda de redação. Perfeitamente, é só um erro na redação. Proceda a leitura, por favor. Emenda 01 de redação ao projeto de lei 107/2019. Modifique-se a linha de inciso 9º do artigo 10 ao projeto de lei 107/2019 com a seguinte redação. Artigo 10º. 9º. O monitoramento e avaliação da política municipal de assistência social em seu âmbito. Justificativa. A presente emenda tem a finalidade de corrigir a palavra para monitoramento. Nova Serrana, 4 de novembro de 2019, Legislação e Justiça, Comissão de Educação, Saúde, Saneamento, Direitos Humanos e Comissão de Administração Pública, Meio Ambiente e Política Urbana.
Coloco agora em discussão a emenda e o projeto de lei 107/2019. Terezinha, fomos favoráveis aí na comissão, um projeto que eu vejo com bons olhos. Não é porque o projeto é bom, é do executivo, que eu vou votar contra. Eu voto de acordo com a minha consciência e voto favorável ao projeto. Coloco agora em votação a emenda 01 e o projeto de lei 107/2019. Declaro aprovado o projeto e a emenda 01, projeto de lei 107/2019, por 12 votos favoráveis. Projeto de lei 108/2019, que denomina o Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI, localizado no bairro Jardim América, como Maria Aparecida de Andrade, Tia Cidinha, de autoria do Poder Executivo. Senhor secretário, por favor, proceda à leitura da emenda 01 de redação ao projeto de lei 108/2019. Emendas. Emenda. Modifique-se a emenda e os artigos 1º e 2º ao projeto de lei 108/2019 com a seguinte redação. Denomina o Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI, localizado no bairro Jardim América, com Maria Aparecida Andrade, Tia Cidinha. Artigo 1º. Fica atribuído ao Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI, localizado na Rua Leão 244, entre as ruas Chicago e Filadélfia, no bairro Jardim América, o nome de Maria Aparecida Andrade, Tia Cidinha, passando assim a ser reconhecido para todos os fins. Artigo 2º. O Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI, Maria Aparecida Andrade Tia Cidinha, encontra-se em fase de construção e receberá este nome na data de sua inauguração. Justificativa: a presente emenda altera o nome Maria Aparecida de Andrade para Maria Aparecida Andrade, com o objetivo de adequar o nome da homenageada à certidão de óbito que consta anexa ao projeto. Nova Serrana, 490/2019. Legislação, Justiça, Comissão de Educação, Saúde, Saneamento, Direitos Humanos e Comissão de Administração Pública, Meio Ambiente e Política Urbana. Coloco agora em discussão a emenda 01 de redação ao projeto de lei 108/2019. Presidente. Com a palavra o vereador Ricardo Tobias. Eu fico muito feliz, o Executivo está mandando aqui esse projeto de lei. A gente conhece a Tia Cidinha, ela é irmã do Luciano do Voda, parente ali do Zé do Muro. Foi uma indicação de minha autoria, que eu mandei para o Executivo, e ele prontificou em colocar aqui. E o meu voto é favorável desde já. Parabéns pela sua indicação. Mais algum vereador? Terezinha, a pergunta da técnica é se está discutindo a emenda e o projeto em conjunto ou não? Pode deliberar a emenda e o projeto. A emenda e o projeto, sou favorável. Porque nós temos aqui a denominação de uma escola nova, com o nome da Tia Cidinha, que goza do respeito de todos dessa casa, então sou favorável, voto de acordo com a consciência. Meu muito obrigado, presidente. Coloco agora em votação a emenda 01 de redação ao projeto de lei 108/2019 e o projeto juntamente. Mas eu também sou favorável, mas tem alguém que não vota de acordo com a consciência, professor? Quem? Tem, o colega vereador fez até a menção a um cidadão que também goza do nosso respeito, Zé do Muro, mas aqui nós temos um monte de Zé do Muro também. Declaro aprovada a emenda 01 de redação e o projeto 108 por 12 votos favoráveis.
Presidente, gostaria de fazer um requerimento nos termos regimentais. Estamos avaliando a prestação de contas do Executivo 2017. Já foi solicitado algumas informações ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Eu gostaria de um requerimento em nome de todos os vereadores, nada exclusivo meu, porque analisando as contas de 2017 e as recomendações do Tribunal de Contas, percebo que o Executivo não paga o piso nacional dos professores. Então, eu gostaria que os vereadores assinassem, em nome de toda a categoria dos professores, um pedido para que o município de Nova Serrana, assim como municípios muito mais pobres do que o nosso, pague o piso nacional dos professores para os professores. Obrigado. É isso que eu comentei com o senhor, vereador, professor William Barcelos, hoje, sobre a manifestação sobre o piso dos profissionais da educação. Não havendo outro assunto a ser tratado... Só um aviso, posso falar? Com a palavra, o vereador Remirto. Não, eu gostaria que todo mundo comunicasse às pessoas que na segunda-feira, às 18h30, às 6h30 da tarde, nós vamos fazer uma reunião lá no Novais, para as pessoas que interessarem em pegar o dinheiro do Banco Brasil para melhorar o seu empreendimento. Então, não quer dizer que ele é agricultor, mas vamos supor, a pessoa está desempregada, e ele pega um financiamento, se ele encaixa no financiamento lá de mais alimento, ele pode, por exemplo, colocar uma padaria em casa, um pão caseiro. Então, se ele pegar, vamos supor, 5 mil, 10 mil reais, aí ele pode começar a fazer a sua empresa em casa. Então, eu vejo que o juro é barato, tem uma carência de 2 ou 3 anos, e então, cada um que possa interessar, o gerente do Banco Brasil vai estar presente nessa reunião, que vocês divulguem aí, então tem muita gente desempregada, é uma opção da pessoa engajar no mercado. Obrigado. Presidente, eu quero fazer... não pagar o piso, igual a professora falou, e fazer uma festa dessa, tá com brincadeira, né, com os professores. Obrigado. Eu quero fazer um convite a todos os vereadores. No dia 11/11/2019, às 16 horas, o gerente do Distrito Regional de Bom Despacho, interino e superintendente de Operação Centro-Oeste, João Martins, comparecerá na reunião com todos nós vereadores. Então, fica aqui o convite, será às 16 horas e convido a todos os vereadores, porque é de interesse de toda a população essa reunião com o superintendente da Copasa. Não havendo outro assunto a ser tratado, declaro encerrada a presente